Debate sobre autenticidade e cânon. A verdade sobre os apócrifos e os livros perdidos da Bíblia. Ao longo da história, poucos livros exerceram tanta influência sobre a humanidade quanto a Bíblia. Considerada por bilhões de pessoas como a palavra de Deus, ela moldou culturas, inspirou movimentos espirituais, influenciou legislações e deixou marcas profundas na arte, na filosofia e na política mundial. Mas, por trás da Bíblia que hoje conhecemos, há uma longa e complexa história de debates sobre autenticidade, autoridade e seleção dos textos que deveriam ou não ser reconhecidos como sagrados. Essa questão levanta dúvidas que ainda hoje despertam discussões. Quem decidiu quais livros fariam parte da Bíblia? Por que alguns textos foram aceitos e outros rejeitados? O que realmente são os apócrifos e os chamados livros perdidos da Bíblia? Essas perguntas se tornam ainda mais intrigantes quando observamos o grande número de escritos antigos relacionados à tradição judaico-cristã, que não se encontram no cânon oficial, mas que sobreviveram em manuscritos ou citações de autores antigos, alimentando debates sobre sua relevância e sua suposta exclusão por razões teológicas ou políticas. Neste texto, exploraremos em profundidade os debates sobre autenticidade e cânon, analisando o contexto histórico, as decisões conciliares, os critérios de aceitação, as obras consideradas apócrifas e os impactos desses processos até os dias atuais. 1. O que é o cânon bíblico? A palavra cânon vem do grego kanon, que significa regra ou medida. No contexto bíblico, o termo refere-se à lista oficial de livros reconhecidos como inspirados por Deus e, portanto, com autoridade espiritual e doutrinária para orientar a fé da comunidade. O processo de formação do cânon não foi instantâneo nem uniforme. Ao contrário, foi resultado de séculos de debates, cópias, tradições orais e escolhas feitas por líderes religiosos. Cada tradição religiosa possui o seu cânon. Judaísmo reconhece apenas os livros do Tanakh, equivalente ao Antigo Testamento protestante, 39 livros. Cristianismo católico reconhece 73 livros, 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Cristianismo ortodoxo reconhece um número ainda maior, incluindo livros como 3 e 4 Macabeus, o Salmo 151 e outros textos. Cristianismo protestante reconhece 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, excluindo os chamados deuterocanônicos. Portanto, desde o princípio, não houve unanimidade universal sobre quais livros deveriam compor a Bíblia. 2. A formação do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ou Tanakh, foi formado a partir de tradições orais e escritas que se desenvolveram ao longo de mais de 1000 anos. Os textos foram sendo registrados entre aproximadamente 1200 a.C. e 100 a.C., em hebraico e aramaico. Os estudiosos dividem o processo em 3 grandes seções: Torá, Lei ou Pentateuco; Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros foram considerados os mais sagrados, e sua autoridade foi consolidada já por volta do século V a.C. Profetas: Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Escritos: inclui salmos, provérbios, crônicas, cânticos e textos variados. Esta seção só foi definida de forma mais clara após o século I a.C. O Concílio de Jamnia, c. 490 d.C., realizado por rabinos judeus após a destruição do templo em Jerusalém, 70 d.C., é apontado por muitos estudiosos como um marco na consolidação do cânon judaico. Ali, segundo tradições, discutiu-se a legitimidade de livros como Eclesiastes, Ester e Cântico dos Cânticos. 3. O surgimento do Novo Testamento. O Novo Testamento nasceu no contexto das comunidades cristãs primitivas, entre o século I e início do século II. Os escritos incluíam evangelhos, cartas, atos e revelações. Cartas de Paulo foram os primeiros textos a circular amplamente, anos 50-60 d.C. Evangelhos: Marcos, Mateus, Lucas e João surgiram entre 65 e 100 d.C. Outros escritos, como Atos dos Apóstolos, Apocalipse e as Epístolas Gerais. No entanto, dezenas de outros textos também circulavam: o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho dos Hebreus, o Pastor de Hermas, entre muitos outros.
Os debates sobre quais escritos eram legítimos se intensificaram entre os séculos II e IV. O herege Marcião, 85-160 d.C., por exemplo, propôs seu próprio cânon, rejeitando o Antigo Testamento e aceitando apenas um evangelho, Lucas em versão reduzida, e 10 cartas paulinas. Essa proposta provocou forte reação da Igreja, que passou a se preocupar em definir um cânon oficial. 4. Critérios de aceitação dos livros. Os líderes da Igreja primitiva utilizaram alguns critérios para determinar quais livros seriam aceitos no Novo Testamento. A apostolicidade. O livro precisava ter sido escrito por um apóstolo ou alguém próximo a eles. Ortodoxia. O conteúdo deveria estar em conformidade com a fé cristã recebida. Uso litúrgico. O texto deveria já ser amplamente utilizado nas comunidades cristãs. Universalidade. O reconhecimento deveria ocorrer em várias igrejas, e não apenas em uma região específica. Dessa forma, muitos textos, embora populares, foram rejeitados por não atenderem a esses critérios. 5. Os concílios e a definição do cânon cristão. A definição do cânon cristão foi gradual. Os principais marcos foram: ano 367 d.C. Atanásio de Alexandria publicou uma carta festal listando os 27 livros do Novo Testamento, exatamente como os conhecemos hoje. Concílio de Hipona, 393 d.C., e Concílio de Cartago, 397 d.C. Confirmaram a lista de Atanásio e consolidaram o cânon no Ocidente. Concílio de Trento, 1546. Em resposta à Reforma Protestante, a Igreja Católica reafirmou os 73 livros como oficiais. Os protestantes, liderados por Lutero, rejeitaram os deuterocanônicos, considerando-os apócrifos e mantendo apenas 66 livros. 6. O que são os apócrifos? O termo apócrifo significa oculto ou escondido. Ele é usado de formas diferentes. No protestantismo, refere-se aos livros deuterocanônicos do Antigo Testamento, como Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e os livros de Macabeus. No catolicismo, apócrifos são escritos rejeitados do cânon, como o Evangelho de Tomé ou o Proto-Evangelho de Tiago. Na pesquisa histórica, refere-se a todos os textos que ficaram fora do cânon, mas que possuem relevância histórica e cultural. Os apócrifos não são necessariamente falsos, mas foram considerados não inspirados ou não autênticos pelas autoridades religiosas. 7. Os livros perdidos da Bíblia. Muitos estudiosos falam em livros perdidos, citados pela própria Escritura, mas que não chegaram até nós. Exemplos incluem Livro das Guerras do Senhor, Números 21, 14. Livro de Jazar, ou do Justo, Josué 10, 13, 2 Samuel 1, 18. Livro dos Atos de Salomão, 1 Reis 11, 41. Cartas de Paulo que não sobreviveram, 1 Coríntios 5, 9. Essas referências mostram que a Bíblia atual é apenas parte de uma tradição literária muito mais ampla. 8. O impacto dos manuscritos do Mar Morto. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto, 1947-1956, revolucionou os estudos bíblicos. Entre os textos encontrados em Qumran, estavam cópias quase completas de livros bíblicos, além de hinos, regras comunitárias e apocalipses judaicos. Esses manuscritos mostraram que o judaísmo do século I era extremamente diversificado e que os limites entre bíblico e não bíblico eram mais fluidos do que se pensava. 9. Os evangelhos gnósticos e os escritos de Nag Hammadi. Em 1945, no Egito, foi descoberta a biblioteca de Nag Hammadi, contendo textos gnósticos como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e o Evangelho da Verdade. Esses textos apresentam uma visão diferente de Cristo, mais voltada ao conhecimento espiritual, gnosis, do que ao sacrifício e ressurreição. Por isso foram rejeitados pela ortodoxia cristã. No entanto, muitos estudiosos modernos os consideram fundamentais para compreender a diversidade do cristianismo primitivo. 10. Autenticidade. Inspiração divina ou escolha humana? O debate sobre autenticidade gira em torno de uma questão central. Os livros da Bíblia são inspirados por Deus ou foram escolhidos por homens com interesses específicos? Visão tradicional. Deus guiou o processo de formação do cânon, garantindo que apenas os livros inspirados fossem aceitos.
Visão crítica. O cânon foi resultado de disputas políticas e teológicas, em que certos grupos prevaleceram sobre outros. Essas visões não são mutuamente excludentes, mas revelam a tensão entre fé e história. 11. Por que certos livros foram excluídos? Os motivos para a exclusão de alguns livros variam. Conteúdo herético. Escritos gnósticos foram rejeitados por apresentarem doutrinas incompatíveis com a fé cristã. Origem duvidosa. Textos atribuídos a apóstolos, mas escritos séculos depois, foram considerados falsificações. Uso restrito. Livros que circulavam apenas em certas comunidades não foram aceitos universalmente. Assim, o cânon reflete tanto critérios espirituais quanto práticos. 12. Repercussões na atualidade. Hoje, a discussão sobre os apócrifos e livros perdidos desperta grande interesse, especialmente em documentários, livros e vídeos na internet. Obras como The Truth About the Apocrypha and the Lost Books of the Bible exploram essas questões, trazendo luz sobre a complexidade do processo canônico. Para os fiéis, esses debates podem fortalecer a fé ao mostrar que a Bíblia sobreviveu a séculos de controvérsias. Para os críticos, eles revelam a natureza humana das escolhas que moldaram o cânon. 13. Reflexões finais. Os debates sobre autenticidade e cânon não diminuem a importância da Bíblia, mas a colocam em seu contexto histórico real. O fato de certos livros terem sido incluídos ou excluídos não é apenas fruto de conspirações, mas de um processo complexo de discernimento espiritual, tradição comunitária e decisões históricas. Entender esse processo nos ajuda a valorizar não apenas o texto em si, mas também a riqueza da tradição que o preservou. Afinal, os livros apócrifos e perdidos também fazem parte da herança espiritual da humanidade e merecem estudo e reflexão. O cânon bíblico é, ao mesmo tempo, uma coleção sagrada e um testemunho histórico. Ele reflete tanto a fé dos primeiros cristãos quanto os debates e tensões de seu tempo. O fato de existirem livros perdidos ou apócrifos não deve ser visto apenas como ameaça, mas como convite a explorar a diversidade espiritual do passado. Assim, a questão não é apenas quais livros estão na Bíblia, mas também como esses textos moldaram a fé e o que podemos aprender com aqueles que ficaram de fora.